Olá, meus irmãos. Estamos aqui de volta com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 1. Estamos no módulo 2, Introdução ao Espiritismo, agora com o roteiro número 9, né, desse módulo. Então, vocês já perceberam, né, que nós temos, para quem não entendeu ou para quem está vendo esse vídeo agora sem ver os outros, os anteriores, nós temos o SCDE, que é o estudo completo da doutrina espírita, que envolve estudo básico do Espiritismo, volume 1, estudo básico do Espiritismo, volume 2, estudo da fluidoterapia, estudo da mediunidade, estudo avançado do Espiritismo e estudo do perispírito. Me parece que são esses aí, tá? Então, nós estamos aqui no estudo básico do Espiritismo, volume 1, que pertence a esse estudo completo. No estudo básico do Espiritismo, volume 1, nós temos aqui o segundo módulo, né? Já vimos o primeiro módulo. Esse módulo aqui é a Introdução ao Espiritismo, e cada módulo é dividido em vários roteiros, tá? Então, o roteiro 9, o tema é o caráter da revelação espírita, primeira parte. Então, quando o assunto requer mais de um vídeo, a gente divide ele em partes, tá? E na sequência geral, ou seja, na sequência contínua, nós temos a aula de número 50, ok? Então, essa explicação é para quem está começando, quem está vendo esse vídeo pela primeira vez. Quem estiver vendo pela primeira vez, se inscreva no canal, tá certo? E vai encontrar lá desde a aula de número 1, essa é a número 50, né? Então, é uma sequência para poder ter o entendimento do estudo, tá certo? Então, vamos lá. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, a finalidade do Espiritismo, né, o objetivo, digamos assim, do Espiritismo, nós já vimos isso numa aula anterior, é exatamente tratar da natureza, origem e destino dos espíritos, né, de que é que eles são feitos, qual é a constituição do espírito, aonde eles vivem, qual é a origem, de onde vieram, tá? E qual é o destino dos espíritos, principalmente tanto os encarnados, não é, como os desencarnados, tá certo? E quais são essas relações dos espíritos que estão no mundo espiritual com os chamados vivos, não é, que somos nós que estamos encarnados, na verdade todos nós estamos vivos, independente ou não de ter um corpo físico, e essa relação que existe entre os encarnados e os desencarnados, e especificamente a relação que existe entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Então, esse é o objetivo do Espiritismo. Então, ele realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Já falamos disso aqui em outras aulas, não é? Trazendo o conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Então, essa é a parte filosófica, digamos assim, da doutrina espírita. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, veja, quando você tem quando você estuda o Espiritismo, é aquilo que eu falei, o Espiritismo ele explica a nossa relação com Deus, não é? Ou seja, a relação criatura com o Criador, de uma forma mais lógica, mais racional, não é? Sem misticismo, sem nenhum tipo de milagre, nem de magia, não é? Nem nenhum tipo de equívoco. E com isso, ele abre a nossa mente para que a gente possa entender Deus, a sua bondade, a sua justiça, as suas leis, não é? Então, ele atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus, né? Porque ele explica como funciona a lei divina, tá? Não é aquela coisa de castigo, de punição, de que é milagre, né? Porque tem privilégios outros não têm, e a gente não encontra explicação para isso. E ele consola pela fé e pela esperança, por quê? Porque pela fé, porque a gente sabe, não é, que tudo aquilo que nós estamos passando são etapas do nosso progresso, não é, da nossa evolução, e que isso não é definitivo, nem vai ser eterno, tá certo? Então, nós consola também porque nós temos a esperança, né, de que temos outras oportunidades, ou seja, os erros que nós cometemos no passado, os erros que estamos cometendo hoje e principalmente aqueles que nós insistimos em cometer, ou seja, já cometemos em encarnações passadas e permanecemos errando, não é? Repetindo o mesmo erro nessa encarnação, mas a esperança nós temos de que Deus nos dá várias oportunidades para que a gente possa se ressarcir, digamos assim, com a lei divina, tá certo? Então é por isso que ele consola. Consola também porque ele sabe que aqueles nossos entes queridos, né, que nos antecederam através do fenômeno natural da morte, eles continuam vivos, não é? Só saíram aqui da dimensão física, deixando o corpo físico, não é isso?
e voltaram para o mundo espiritual e continuam vivos, não é? Continuam sendo a mesma pessoa, o mesmo ente querido, nada mudou, tá certo? Então, por isso que ele consola pela fé e pela esperança. O que é que o Espiritismo revela? Ele revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Então, o Espiritismo ele traz explicações claras, precisas, não é, sobre esses conceitos, Deus, o universo, acerca dos homens, dos espíritos e das leis que regem o universo. Então, veja que o Espiritismo ele abrange um todo. Não é? Quando você estuda o Espiritismo, você tem uma compreensão muito melhor do que é a vida, não é? Da importância de você viver, da importância de você estar aqui nesse instante, de você cuidar do seu corpo, de você cuidar da sua alma, de você cuidar do seu progresso moral, né, da sua relação com a sua família. Ele explica por que é que você está encarnado nessa família, por que é que você está convivendo com esses espíritos, não é? É porque essas coisas acontecem, coisa que sem a reencarnação, que é um dos princípios basilares do espiritismo, você não vai conseguir entender nunca, não é? Então é por isso que a gente sabe, e é por isso que eu sempre digo, que o espiritismo até hoje, é quem melhor explica, né, Deus, as suas leis e a sua justiça, e, acima de tudo, a bondade divina para com todos nós. Continuando. O Espiritismo revela o objetivo de nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Então, para aquelas pessoas que perguntam, meu Deus, por que é que eu sofro tanto, não é? Por que é que fulano sofre tanto? Não é? Por que é que uns sofrem mais do que outros, não é? Então, o Espiritismo, a gente vai encontrar no Espiritismo as respostas para essas questões, não é? A gente vai ver que existem compromissos assumidos por cada um de nós em reencarnações passadas e que hoje nós estamos aqui expiando, não é? Ou passando pela prova, não é? De vencer esse obstáculo. Nós já falamos disso em aulas anteriores, não é? A diferença de prova e expiação e de missão, inclusive, não é? E vamos falar isso mais na frente de novo, tá certo? Então, ele revela qual é a causa disso daí, não é? Coisa que nas religiões anteriores, nas religiões mais antigas, não é? No caso específico aqui do nosso Brasil, o catolicismo e o protestantismo, a gente não encontra uma explicação racional, não é? Simplesmente a gente tem que aceitar que é Deus que quer assim e pronto, não tem mais outra explicação. Com o espiritismo, não, não é? Ele mostra a razão, não é? O porquê, digamos assim, da dor e do sofrimento e de forma racional, né? De forma lógica. Revelação é uma palavra que vem do latim, que significa revelare, cuja raiz é velum, né? Significa véu. Então, revelação, revelare, ela, no sentido geral, ela significa sair de sob o véu, ou seja, uma coisa que está encoberta com o véu é retirar o véu. Né? Então, é por isso que ela se revela. Descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Então, por isso que o Espiritismo também é conhecido como a terceira revelação. Né? Nós vamos ver aqui quais são as duas primeiras já já. A característica essencial de qualquer revelação é a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Toda revelação e vara de erros não pode ser divina. Então, eu já expliquei isso aqui, não é? As pessoas, fato é fato. O fato tem que ser verdade. Não existe fato meia-verdade, nem fato inverdade. Todo fato é verdade, assim como não existe fato verídico. Todo fato tem que ser verídico. Ou ele é verídico, ou ele não é um fato. Ele pode ser qualquer outra coisa, mas um fato ele não é. Então, quando a gente diz assim, olha, a cor branca é branca, isso é fato, pronto. Não é fato verídico, isso é fato, porque fato é uma coisa relacionada, né? Anda junta com a verdade, então ela tem que ser verídica, tá certo? O Espiritismo é consequência da doutrina do Cristo e revela a existência do mundo invisível, define os laços que ligam a alma e o corpo e levanta o véu dos mistérios do nascimento e da morte. Então, a gente vê que, através dos princípios básicos do Espiritismo, a gente conhece, não é? A gente passa a ter noção, uma informação mais precisa, mais clara da existência do mundo espiritual, tá certo? Da nossa relação com os espíritos. Nós compreendemos que somos espíritos que estamos temporariamente presos a um corpo físico, não é? Educando a nossa alma, o nosso espírito, através das provas e das expiações, já falamos disso daqui, tá certo? E esse mistério, né, do nascimento, por que é que nós nascemos, por que é que nascemos no planeta Terra, por que nascemos em determinado país, em determinada região, em determinada família, tudo isso
o Espiritismo nos explica porque, como eu falei, a reencarnação é um dos princípios básicos do Espiritismo e, através dela, nós passamos a compreender, não é? Juntando reencarnação com as provas e expiações que nós temos que passar, todos nós passamos, não é? E aí a gente passa a compreender todo esse, a tomar sentido, não é? Do verdadeiro sentido, digamos assim, da vida, tá certo? Então, só através do Espiritismo é que a gente consegue essas explicações. Então, nós tivemos três grandes revelações na era da humanidade, né? A primeira grande revelação foi com Moisés. Então, Moisés, ele teve a missão, nós já falamos disso aqui em aulas passadas, de nos apresentar um Deus único, né? A importância de Moisés, não só para com seu povo, né, o povo hebreu, mas principalmente de trazer, de incutir, digamos assim, na mentalidade das pessoas da época, a existência de um único Deus, já que na época de Moisés, as pessoas eram, a maioria, né, das civilizações eram politeístas. Eles acreditavam na existência de vários deuses, não é? Até hoje tem esse folclore, né, do Deus do amor, Deus da guerra, Deus do vinho, não é? E por aí vai. Então, Moisés, ele traz essa missão, né, de nos apresentar um Deus único. A segunda grande revelação, ela vem com Jesus, não é? Quase 2000 anos depois de Moisés. Jesus vem esclarecer, não é? Dar informações mais precisas, mais condizentes com o homem do ano em que ele estava, ou seja, o homem já tinha evoluído quase 2000 anos depois de Moisés, não é? Então ele já tinha mais conhecimento, ele já tinha condições de entender melhor Deus. E Jesus vem trazer a principal missão de Jesus, não foi doar sua vida em sacrifício das pessoas, não é derramar o seu sangue, como se diz por aí em outras crenças, não é? É para salvar a humanidade, não. Jesus não pode salvar ninguém. Não pode salvar ninguém. E vocês podem até se chocar quando eu digo isso, mas por que é que ele não pode salvar ninguém? Porque cada um é quem tem que se salvar. Jesus não pode fazer a minha parte, nem a sua, nem a de ninguém. Jesus, o trabalho dele é nos guiar, né, nos mostrar o caminho, como ele fez quando esteve aqui fisicamente falando, e como continua, como fez, como fazia antes de vir aqui fisicamente e como continua fazendo hoje depois da sua crucificação. Então Jesus é o nosso irmão mais velho, né, que nos ama profundamente, que está constantemente, não junto com uma equipe de bons espíritos, nos inspirando para que a gente siga os bons caminhos, não é? A literatura espírita que existe, de ensinar, não é, como nós devemos proceder para com o próximo, para com Deus, né? Ou seja, é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tudo isso é a tarefa de Jesus. Mas salvar a gente, ele não pode. Ele não pode ir de encontro à lei de Deus, tá certo? Se ele pudesse salvar, ele tinha salvado Judas, não é? Judas se enforcou e ele foi lá e não conseguiu salvar Judas. Por quê? Porque cada um tem o seu próprio destino, o seu próprio propósito, e Jesus não interfere, porque isso seria interferir no livre-arbítrio. Aí alguém pode dizer assim, não, mas Jesus é poderoso. Jesus é o espírito mais poderoso que nós conhecemos aqui na face da Terra. Mas, pelo fato dele ser poderoso, não significa que ele vai transgredir as leis de Deus, não é? Que é o pai dele. Ele não pode transgredir essas leis, que é nosso pai também. Então, a tarefa de Jesus é nos guiar. Não é? Jesus seria como se fosse o anjo de guarda da população inteira da Terra, desencarnada ou encarnada. Mas interferir, não é, nas provas e expiações de cada pessoa, ele não pode fazer isso. Se ele pudesse, ele até que faria mesmo, porque Jesus tem um coração enorme, a gente sabe disso. Não é? Mas ele sabe também, pelo conhecimento que ele tem, que nós precisamos passar pelas provas e expiações, porque só assim a gente evolui. Então, ele não está preocupado com isso, porque Jesus tem a plena consciência de que o que perece é o corpo, mas o espírito, a essência, que somos a nossa essência como espírito, essa aí é infinita, essa aí não vai ter fim nunca, não é? Isso jamais vai perecer, tá certo? Então, Jesus tem essa consciência. Então, é por isso que ele não nem pode, nem interfere nas questões de cada pessoa, ok? Então, essa seria a segunda revelação, né? E a terceira revelação, ela era exatamente o Espiritismo, não é, que surge, digamos assim, 2000 anos depois de Jesus, né? Eu estou sempre arredondando, é um pouco, uns dizem que é um pouco menos, outros dizem que é um pouco mais. Eu estou arredondando para 2000, tá? Esse período não é exato, não. Então, são as três revelações. O Espiritismo seria o consolador que o próprio Cristo, né, que o próprio Jesus prometeu, né, quando esteve aqui fisicamente falando conosco, porque ele ainda continua conosco, tá? E isso é bom saber, não é? É por isso que o Espiritismo ele consola e dá fé, porque, ó, se Jesus tivesse morrido, não é como as pessoas pensam, e tivesse deixado de existir, a gente estava perdido.
Graças a Deus que não existe morte, né? Existe só uma mudança de fase dimensional. Jesus continua agora no mundo espiritual, mas continua nos amando do mesmo jeito, nos guiando, se dedicando dia após dia, né? Para que a gente cresça através das boas inspirações, através dos ensinamentos da prática do bem, do amor, do respeito a Deus, do respeito ao próximo. Graças a Deus que Jesus continua conosco, né? Então, é por isso que o Espiritismo é um consolador. Veja, ele consola, ele nos dá esperança, nos dá fé. Então, as duas primeiras revelações são individuais, não é? A primeira com Moisés e a segunda com Jesus. E a terceira é uma revelação coletiva. Por quê? Porque surgiu em vários pontos diferentes. O Espiritismo não começou só com Kardec, não é? A gente viu aqui que os fenômenos mediúnicos, não é? As manifestações dos espíritos, ela existe desde que a humanidade existe, desde o primeiro aparecimento dos primeiros homens, não é? Não existe o primeiro homem, não existe o Adão nem a Eva, não é? Existem primeiras civilizações que apareceram em vários pontos do globo. Como eles não se conheciam, porque na época não tinha redes sociais, não, é? Não tinha Twitter, Facebook, Instagram, essas coisas. Então, cada civilização achava que era única no planeta, né? Porque eles não tinham sinal, eles não tinham como se informar, não tinham conhecimento da existência de outras civilizações. Mas os espíritos nos ensinam que a Terra, quando começou, várias civilizações surgiram em continentes diferentes. Eram outros nomes, os continentes, inclusive, mas em pontos diferentes, tá certo? Então, o espiritismo, ele, quando Kardec passa a estudar o espiritismo, ele, na verdade, ele já vinha se alastrando, a gente viu, né? Começou lá de uma forma mais específica isso aí, mas não significa que começou lá, não tinha nada antes e começou lá. Então, de uma forma mais específica, a gente viu que começou em Hydesville, né? Lá no estado de Nova York, tá certo? E depois se alastrou pelo lado da Europa inteira, né, nas mesas girantes, principalmente na França, que foi quando Kardec tomou conhecimento. Mas veja que sempre existiram. Então, os espíritos eles se manifestaram em vários locais diferentes. Não é? Kardec só teve a missão específica de estudar e elaborar as obras básicas, não é? A codificação, como é conhecida, a gente já viu aqui, e com isso lançar, não é, a religião espírita, ou o espiritismo. A terceira revelação surge para a madureza intelectual, sem que o homem aceite de forma cega. Os espíritos revelam o necessário, deixando o homem buscar por si mesmo o restante. Então, veja, os espíritos não ensinam tudo. Né? Então, vamos descobrir agora como é que a gente pode fazer uma nave para viajar à velocidade da luz. Os espíritos jamais vão ensinar isso para a gente. Não é? Porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa desenvolver o nosso cérebro. Se os espíritos não derem tudo mastigado, a gente vai fazer o quê, não é? Então, a gente tem que ir buscar. Isso é ciência, tá certo? É por isso que o espiritismo também é ciência. Então, a função dos espíritos, eles revelaram o básico, o essencial. Mas o restante, eles deixam para que a gente vá se interessando, vá estudando, vá pesquisando. À medida que for evoluindo, vai tendo mais parâmetros, não é? Maiores referências para que a gente descubra cada vez mais. O ensino espírita não é dado integralmente em parte alguma. O ensino deve ser coletivo, tendo os espíritos dividindo os assuntos de estudo e observação. Então, os espíritos pegam um ensinamento e eles dão em várias localidades para que as pessoas amadureçam, analisem aquilo dali, tá certo? E eles fazem o quê? Uma divisão dos ensinamentos, não é? Para que os ensinamentos sejam dados de forma coletiva e não para um grupo específico. Até porque, imagine, se todas as informações fossem dadas diretamente a Allan Kardec, a só Allan Kardec, as pessoas às vezes, isso é invenção de uma pessoa só, de um grupo só. Mas quando as informações são dadas de forma generalizada em vários pontos do globo, não é? A vários grupos, aí as pessoas já não podem usar esse argumento, porque vários grupos, né, inclusive que não se conhecem em regiões diferentes e longínquas entre si, não é? Eles recebem esses ensinos de forma coletiva. Então, não tem como as pessoas dizer que isso é invenção de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, porque em vários locais do planeta, essas informações, esses ensinamentos são dados. Tá? Então, com isso, a gente encerra essa primeira parte, daremos continuidade na segunda parte. Um grande abraço para todos, que a paz do Senhor fique com todos vocês.